Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Você pode até achar que é brincadeira minha, mas o assunto aqui é muito sério. Você já ouviu falar do sistema construtivo com isopor ou casa de isopor? Se você vai construir ou ampliar a sua casa, acho que você deve considerar essa opção tão pouco conhecida ainda. Vamos ver mais? Você olhando aí para essa imagem, você diria que essa casa aí é feita de isopor? E esse sobrado aí? Tem quem diga que esse sobrado aí é feito de isopor? Eu não sei se você já tinha ouvido falar da casa de isopor. Se você nunca ouviu falar, fica tranquilo que eu vou passar aqui algumas coisas importantes que você precisa saber. A casa de isopor, ela é teoricamente assim uma novidade. Não é muito conhecida ainda no mercado, porque a gente está aqui no Brasil e no Brasil as coisas assim demoram para acontecer, né? Demoram para pegar. E tem muita coisa assim que por mais que seja uma ideia legal, as pessoas elas são apegadas ao método construtivo tradicional. Tem muita gente construindo agora casas de isopor e todo mundo que constrói e que trabalha com esse método, eles dizem que é simples assim mesmo. Então aí a gente está vendo uma fundação, né, que é Radier, aparentemente, que é aquela base, né, aquela fundação que é feita diretamente sobre a terra. Dá para a gente ver que é um terreno plano. E aí, gente, esses painéis monolíticos, eles são feitos sob medida. Então, como é que funciona? A empresa ela vai fazer o seu projeto exatamente do jeito que você quer. Só que a diferença é o material construtivo. Ao invés de construir com blocos de cerâmicos ou de concreto, a casa pode ser todinha feita em EPS. Quando eles fazem a fundação, você está vendo aí que eles já vão deixando todos os canos, tudo passado. Com base nesses ferros que já estão programados na fundação, eles vão encaixando as paredes de EPS, como vocês estão vendo aí, e aí eles vão meio que calçando essas paredes para que elas não caiam. Eles já vão deixando os vãos, né, de janelas e portas já no lugar certinho. Essas paredes elas estão apoiadas por aqueles ferros que estão chumbados na fundação. E toda essa parede vai ser revestida com esse chapisco e depois essa parede ela vai ser rebocada. Os conduítes e os vãos, onde vai ter porta e janela, já foi tudo passado. E aqui, ó, vocês conseguem ver como que funciona mais ou menos a estrutura de uma casa em EPS. Então, tem a parte de EPS ali, que é o recheio, e aí vem a malha por fora de aço, depois vem o chapisco, depois vem o reboco. Para vocês que ficaram curiosos de como que se passa os canos de elétrica e hidráulica, esse vídeo aqui ele mostra como que faz. Depois que as paredes já estão erguidas, antes de fazer o chapisco e o reboco, você precisa passar todos os conduítes, todos os canos para os devidos lugares, e é com esse soprador térmico que ele vai fazer. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Que o soprador térmico, ele chega a altas temperaturas e esse calor faz com que o EPS ele se contraia. E quando ele se contrai, vai acabar ficando um buraco, né? E é através desse buraco aí que a pessoa vai passar o conduíte e vai chegar até as caixinhas. A mesma coisa vai acontecer com a parte de encanamento. Qual que é a desvantagem desse sistema aqui? Depois que você já tem um projeto e você construiu, é bem difícil de você conseguir, por exemplo, abrir uma parede dessa para você fazer uma instalação nova, por exemplo, de elétrica ou passar um cano novo para uma outra área. Depois que essa parede já recebeu esse chapisco e essa argamassa, ela fica praticamente uma parede estrutural. Ela é uma parede autoportante, ou seja, ela que vai aguentar toda a estrutura de tudo que tiver para cima dela. Então, não é uma parede fácil de quebrar, é como se você estivesse quebrando a viga da casa. É muito mais forte e muito mais resistente do que uma parede de tijolo. E aí, gente, depois que você faz a casa, que você dá aquele chapisco e você reboca, você já consegue colocar qualquer tipo de acabamento como se fosse uma casa tradicional. Aqui vocês conseguem ver uma foto mais aproximada da parede, como que ela fica com o acabamento. Com a casa de EPS, se você tiver aí uma casa de até 12 metros de altura, você não precisa de vigas e colunas.
o próprio material ele se sustenta, ele é autoportante. Vou falar um pouquinho para vocês das vantagens do sistema construtivo de isopor. A casa de isopor, então, como vocês estão vendo aí nas imagens, ela é composta de isopor, aço e argamassa. Ela recebe um revestimento aí de 3 a 4 centímetros de massa para ela ficar rígida. Ela não propaga chamas. Sabe quanto tempo leva para você erguer as paredes de uma casa de isopor de 100 metros quadrados com 4 funcionários? 2 dias, gente. Você não precisa gastar com caixas, né? Que é aquele monte de madeira para fazer caixote, para fazer fundação, para fazer viga, para fazer coluna. Outra coisa também que é vantagem, não fica aquele monte de material quebrado sobrando pela obra. As paredes elas já vêm no tamanho certinho do seu projeto e elas já são encaixadas diretamente no lugar que elas vão ficar. Então, não tem desperdício de material. É uma construção muito mais rápida. Você pode construir até 12 metros de altura com um sistema desse, sem precisar de vigas e colunas. Assim como a laje de isopor, ela tem esse isolamento acústico e térmico, uma casa de isopor não poderia ser diferente. A fundação desse tipo de casa pode ser a fundação tradicional, ou se for um terreno plano que permita fazer um radier, que é muito mais barato do que fazer uma fundação, né? Segundo um dos fabricantes, ele já construiu com até 9 metros de vão livre. Ela pesa pelo menos 50% a menos do que uma casa de alvenaria comum. Você consegue fazer uma construção híbrida, ou seja, embaixo você pode ter uma construção de alvenaria normal e na parte de cima você consegue fazer de EPS, fazer telhado, fazer tudo direitinho. Você consegue parafusar qualquer coisa nas paredes. É como se todos os centímetros da parede fossem colunas, porque quando você joga aquela argamassa sobre a malha de aço e você reboca, é como se a casa inteira fossem colunas. E pode parafusar qualquer coisa que vai ficar muito firme e não vai cair. Com esse método construtivo, você economiza, em média, 20% da construção da sua casa. Por quê? Você economiza em mão de obra, você economiza em material, não tem desperdício, não tem caixas, não tem vigas, não tem colunas. Então, isso gera uma economia a longo prazo na obra, que pode chegar de 20% a 30% de economia. Com esse método construtivo, você consegue fazer muro de arrimo, você consegue fazer piscina. É importante também que você saiba que esse material suporta terremotos e vendavais. A única desvantagem que eu vejo desse material é com relação à mão de obra. Você precisa contratar uma empresa que ela já esteja acostumada a construir com esse método. Então, os funcionários da empresa que vão fazer tudo de acordo com o projeto que essa empresa vai projetar para você. Ou você também pode fazer o seu projeto e você pode só mandar para ele fazer o cálculo de toda a estrutura, e aí você contrata só a mão de obra, não precisaria, por exemplo, contratar o projeto. Então, a única desvantagem que eu vi desse método é com relação à mão de obra, porque, como eu falei, você vai precisar contratar uma empresa ou alguém que já saiba fazer esse método aí, para você ter a sua casa aí direitinho, com toda a segurança, com tudo que tem direito. Mas me fala aqui, o que que você achou desse sistema construtivo? Você acha que vale a pena? Você já conhecia? Depois você comenta aqui para mim, para eu saber, tá bom? Um like, se inscreve aqui no canal. Tem muito vídeo aí no canal para você aprender um pouco mais sobre decoração, sobre como decorar a sua casa, e tem muito mais por vir ainda. Então se inscreve para você não perder os próximos conteúdos. Eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!